Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor Jesus, te somos gratos por estarmos aqui para te louvar, te exaltar, te magnificar, te bendizer, te engrandecer e te adorar na beleza da tua incomparável santidade. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, renova a nossa fé, as nossas forças, nos dá ânimo, nos dá entendimento, capacidade, sabedoria, visão espiritual, compreensão espiritual, para que possamos cada dia nos firmar e nos confirmar na tua presença. Assim, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha e a todos abençoe, falando e nos alimentando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Portanto, ide, disse Jesus, e fazei discípulos de todas as nações. É uma comissão, é uma ordenança, é uma determinação de Jesus que a igreja faça discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, revelando que nesse contexto não pode haver acepção de pessoas. A igreja não pode fazer acepção de pessoa, tem que ser de todas as nações, seja chinês, japonês, coreano, americano, europeu, brasileiro, seja de que nacionalidade, etnia, tribo, língua, raça da terra. A partir do momento que ele recebe a instrução, aceita a instrução, ele se tornará ou terá o direito de se tornar discípulo de Jesus através da confirmação batismal. Pois assim como você, para se formar em advocacia, que é o direito, em filosofia, engenharia ou qualquer outra ciência humana ou exata, no final você precisa receber no mínimo um certificado, um diploma de que você se formou naquela disciplina. E para ser discípulo de Jesus, o diploma, a declaração é o batismo nas águas. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as. É assim, ou é esse o processo? Pois bem, eu tenho aqui a nossa apostila, eu não fiz esse ano, acabei me descuidando, e a gente sempre passa para os batizandos, mas eu vou passar aqui para os amados irmãos. Primeiro ponto é: o que é o batismo? O que é o batismo? Talvez essa seja uma dúvida na mente de muitas pessoas, ou muitas pessoas não parou para analisar, para estudar, para querer entender o que é o batismo. O batismo está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O batismo é um ato simbólico, também uma representação da morte e da ressurreição. O batismo, ele é um ato simbólico. Por quê? Porque ele representa a morte e a ressurreição daquele que aceita o batismo. Por isso que o batismo, a pessoa é imergida nas águas, deitando para trás, sendo um símbolo de sepultamento. Depois ela é levantada das águas, representando uma ressurreição. Ou seja,
No batismo, simbolicamente, morre o velho homem, morre a velha mulher, morre a velha pessoa e nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Este é o símbolo do batismo, a representação do batismo, morte e ressurreição. Então, nessa hora que você é imerso nas águas, você está sendo sepultado e tirado das águas, você está ressuscitando de forma simbólica, representativa, é claro. Então isto é batismo. Batismo é uma representação, é um ato simbólico de morte e ressurreição. Para que serve o batismo? Qual é a serventia do batismo? Veja, o batismo é uma profissão de fé. Profissão não é aquilo de trabalho, profissão é como você estivesse dizendo declaração, é uma profissão, é uma declaração de fé, ou seja, serve para você declarar publicamente que agora é um discípulo de Jesus. O batismo serve, é uma forma de declaração, é uma profissão de fé, uma declaração de fé que você vai fazer publicamente e vai declarar para todos no céu, na terra e debaixo da terra que agora você é, aleluia, oficialmente um discípulo de Jesus. Então o batismo serve para declarar publicamente que agora você é um discípulo de Jesus. Não, você é inteligente, você entende. Não é que a pessoa que não desceu as águas não é um discípulo. Lembra de José? Acho que era José de Arimateia, que a Bíblia diz que ele era um discípulo oculto de Jesus, um discípulo que não se declarava. Por isso ele foi lá e pediu o corpo de Jesus quando estava na cruz, que morreu, para o embalsamar e o sepultar. Ele era um discípulo oculto. Mas quando você aceita o batismo, sem falar nada, sem verbalizar nada, você está dizendo para todo mundo: eu aceito ser discípulo de Jesus, eu agora sou discípulo de Jesus para o mundo, para os anjos, para o diabo, para o inferno, todo mundo saber que eu agora decidi estar 100% com Jesus. Então essa é a serventia do batismo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, também o versículo 5 e 6. Terceiro ponto: por que devo me batizar? Por que devo ser batizado? Qual é o dever, ou por que eu devo ser batizado? Para cumprir toda a justiça, como disse Jesus. Está lá em Mateus 3, 13, 14 e 15. Pois todos conhecemos a história. João batiza no Rio Jordão e multidões vêm até ele para ser batizado. E quando é um belo dia, Jesus Cristo também entra na fila do batismo. Glória a Deus, porque Jesus era educado, Jesus ia na fila, não ficava furando fila, que nem tem alguns crentes aí furando a fila. Da jeito aqui. Mas Jesus Cristo entrou na fila para ser também batizado. Você conhece a história, quando João vê Jesus, ele fica pasmo, espantado, porque Jesus, ou Deus, tem falado que vai revelar quando o Cordeiro chegar. Porque apesar de João ser primo de Jesus, tem uma diferença de idade de mais ou menos 6 meses. João não tinha nenhum contato com Jesus, mas quando ele viu Jesus na fila, ele não teve dúvida e declarou para todo mundo ouvir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá vem Jesus se aproximando de João, para João lhe batizar. Quando João chega, ou melhor, Jesus chega perto de João, João olha para Jesus e diz assim: o que é que o senhor quer aqui? Vou parafrasear: eu quero que você me batize. Não, mas espera aí,
eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, eu lhe batizar, eu é quem careço de ser batizado pelo Senhor. Eu é quem tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para eu lhe batizar. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Para descer as águas tem que ser humilde, irmão. Porque se fosse outro, ia chamar o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, a revista lá, sei lá, não é das revistas por aí, para fazer reportagem, mídia social, fazer foto para aparecer. Jesus não. Mas sabe qual é o argumento de Jesus para João? Deixa por agora, para que se cumpra toda justiça. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: se por acaso em 2023 na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida e Fé, porque Jesus Cristo sabia que essa igreja ia existir, esse ministério, ele sabia, irmão, ele sabe de tudo. Se por acaso em 2023 na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida e Fé, lá no estado de Alagoas, numa cidade pequenininha chamada Messias, que é o meu nome, tiver alguém que acha que não precisa descer as águas, você vai dizer isso para ele: você tem que se batizar para se cumprir a justiça, porque você não é melhor do que Jesus, não. Porque se Jesus, que é Jesus, mano, aceitou ser batizado por João, a criatura batizando o Criador, quem sou eu e você? Glória a Deus. Então você deve aceitar o batismo para cumprir a justiça. Porque o batismo, ele revela a igualdade de todo o homem na presença de Deus. Veja, ele diz: fazer discípulo de todas as nações. O batismo revela a igualdade, irmãos. Seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, seja gordo, seja magro, seja bonito, seja feio, seja doutor, seja indouto, alfabetizado, analfabeto, acadêmico, leigo, com dinheiro, sem dinheiro, seja quem for, todos passam pelo. Não tem ninguém que diga: eu sou mais bonito, eu sou mais importante, eu tenho mais dinheiro, não preciso. Vai passar também. Tem que batizar também para cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Vamos mais um pouco. Vamos entrar agora nos direitos e nos deveres de quem se torna membro. Os deveres, vamos começar pelos deveres. Que aí, se você ficar bravo quando vê os direitos, você fica feliz. É dever do crente, do membro, melhor dizendo, porque na verdade você se torna membro da igreja. Quando você aceita o Evangelho, aceita Jesus, você se torna membro de Cristo. Então aprenda isso, aqui você vai se tornar membro da igreja. Então vou mostrar aqui as regras da igreja e você vai entender o discipulado. É dever do membro, claro que a gente, presta atenção no que eu vou falar, que nós não somos pessoas bárbaras, mas é dever do membro estar em todos os cultos. É um dever do membro. Ninguém vai lhe obrigar, nem lhe forçar. É um dever seu, é sua consciência. Sabe por quê? Porque quando você desce as águas, você se tornou membro. Deixa eu explicar isso aqui também para os irmãos. Olha, o homem, quando se batiza, ele se torna membro do corpo de Cristo. Mulher, quando se batiza, se torna membro do corpo. Não é membra não, viu? Que a gente, não, membro é uma coisa, entendeu? A sua mão é um membro, é mão, é um gênero feminino, mas é um membro. A sua mão, a sua orelha é um membro. Então, quando a gente desce as águas, a gente se torna membro do corpo. Então, se você é membro do corpo, o corpo não pode estar na igreja faltando um pedaço. Para Deus ele não tem esse negócio, mas para a gente, quando falta muito Simão na igreja, como é que o culto fica? Não fica feio? É porque às vezes faltou a orelha,
Já pensou chegar aqui sem uma orelha, meu irmão? Ou sem um nariz? Sem o queixo? Se é o queixo, é o maxilar, eu sempre troco. Ah, não, isso aqui é a mandíbula, né? Isso aqui é a mandíbula. Eu acho que é, sei lá. Entendeu? Porque faltou membros do corpo. Então fica incompleto, não dá aquela satisfação esperada. Então quem desce as águas se torna membro. Então tem que estar unido ao corpo. Esse é o primeiro dever. É obrigação do membro trabalhar para o bem-estar da sua congregação ou da sua igreja. É dever do membro trabalhar para o bem-estar da sua igreja. Não faz sentido você ser membro da igreja e trabalhar contra ela, querer o mal dela, prejudicá-la. Não faz sentido, irmãos. Só se camarada não tiver juízo, chegar em casa, não estou gostando desse dedo mindinho não, está muito feio, eu vou cortar ele. Você faz isso com você mesmo? Você corta o seu dedo em casa, arranca a sua orelha, a ponta do nariz. Eu sou muito beiçuda, esse beijo está muito grande. Menino, pega aquela faca ali. Você faz isso? Não, por quê? Porque faz parte do seu corpo e ninguém quer fazer mal a si mesmo. Você se tornou membro da igreja. Você agora faz parte do corpo. Então não tem lógica você querer maltratar o seu próprio corpo, querer ferir o seu próprio corpo. Você pode querer ferir o corpo de outra pessoa, o corpo de alguém, porque você está com raiva, porque você não gostou do que ele disse, do que ele fez, do que ele falou. Aí você vai lá, pega um pedaço de pau, uma faca, um gato, sei lá o quê, e quer espetar, quer furar, porque não é você, não é o seu corpo. Então quando você vê alguém querendo fazer mal à igreja, é porque ele não faz parte do corpo da igreja. Está entendendo essa palavra? Que quem é membro de um corpo não pode querer ver o mal daquele corpo. Se você estiver em casa se acordando, porque a gente quando se acorda está andando todo sem jeito, né? Não é assim, né? Todo meio assim, meio bambo, meio... Tem hora que chuta no pé da cama, bate no pé da cômoda, mete o dedo mindinho na quina da parede. Eita dor da miséria. Mas você bateu o dedo mindinho, mas o seu corpo todo sentiu a dor. Ou não? Sente, não é verdade? Então quando nós fazemos parte do corpo da igreja, se alguém da igreja estiver sentindo alguma coisa, estiver tendo algum mal, a gente sente, irmãos. Tem pessoas que às vezes chegam a um estágio de doença que tem que cortar o pé, cortar a perna. Mas você acha que ele faz isso achando bom? Tem gente que diz: eu prefiro morrer do que cortar a minha perna. Mesmo a perna doente, a perna gangrenada, enferma, não quer, irmãos, porque faz parte do corpo daquela pessoa. Então não tem como você fazer parte de um corpo e querer decepar o braço, a mão e a perna. Tem alguma coisa errada aí. Então é dever do membro trabalhar para o bem-estar da sua igreja, orando por ela, evangelizando, trabalhando, enfim. Terceiro, é dever do membro ser dizimista. Dizimar e ofertar. Dízimo e oferta para manutenção ou para o mantimento da casa do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Olha, a gente não pode dizer que a graça lhe obriga a ser dizimista, que é um mandamento da graça. Não, eu vou falar por mim, pelo que eu já ouvi de muitos pastores, que eu tenho que estar me informando, me inteirando, vendo os pensamentos, vendo os estudos, para entender, lendo a Bíblia, enfim. Então, no meu entendimento, o dízimo é uma regra, é uma norma da igreja, não é um mandamento da igreja, é uma regra, entendeu? Que na verdade é algo que no mundo espiritual causa benefícios e bênção na vida de quem dizima. Pode perguntar a uma pessoa dizimista
Você pode não ver ela com carro, nem com 3 ou 4 casas, mas você pode ver, ter uma vida tranquila, sossegada, equilibrada, não vive devendo a ninguém, não vive ninguém cobrando na porta. Pode ver, uma pessoa que é dizimista consegue ser uma pessoa organizada, uma pessoa que tem paz. Então, é o dever do membro para manutenção da casa do Senhor, conforme diz a Bíblia, para mantimento da casa do Senhor. Então seria uma regra, seria, entendeu? Fazendo parte do nosso estatuto. Quarto, é dever do membro zelar pela igreja, trabalhar para o bem-estar da igreja e zelar pela igreja, pelo templo, pela doutrina, pelo evangelho, zelar, irmãos, cuidar. Agora vamos ver quais seriam os direitos daquele que aceitou fazer parte da membresia da igreja. É direito do membro ser alimentado pela palavra de Deus através do pastor. É direito do membro, dever do pastor, ensinar a palavra, pregar a palavra, instruir a igreja. É direito. Os deveres, nós já vimos. É dever do membro estar nos cultos. É dever do membro trabalhar para o bem-estar da sua igreja, ser dizimista e zelar pela igreja. É um dever. A gente precisa ter essa compreensão, queridos, porque é por isso que quando a gente quer colocar alguém na frente de um trabalho, de uma congregação, de um departamento, de um grupo, a gente precisa ter um cuidado, porque essa pessoa precisa ter essa compreensão de zelar pelo bem. Porque alguém pode até achar difícil coordenar um grupo, coordenar um trabalho, coordenar uma equipe na igreja. Não vou dizer que é fácil. Não seria fácil. Porém, o complicado é você trazer esse povo para a igreja. O complicado é você ganhar esse povo para a igreja. A dificuldade está aí. Então, se a gente soubesse a dificuldade, as lutas, as orações, as evangelizações, as visitas, o corre atrás, o ajeita, tenha paciência, vamos prosseguir, vamos andar, não desanime, e vai lá, e às vezes é abraçado por uns, rejeitado por outro, e enfrenta uma coisa, enfrenta outra, no sol, na chuva, de noite, de dia, na poeira, enfrentando para trazer alguém. Então, se a pessoa não tiver essa noção, para ele, tanto faz a pessoa estar ou não estar. Não vai ter aquele amor, aquele cuidado, não vai saber valorizar por não ter feito o esforço, o sacrifício. Então, dentro desse contexto, é muito fácil você coordenar um grupo. O difícil é você trazer esse grupo para a presença de Deus. É você ganhar essas pessoas para a presença. É aqui onde está o X da questão, o grande desafio. O grande desafio está aqui. Pois bem, então nos direitos, é direito do membro ser alimentado pela palavra. O pastor precisa ter o alimento para ensinar a igreja. É direito do membro receber a Santa Ceia do Senhor. É direito do membro ser obreiro, é um direito dele, claro, ele tem que estar enquadrado dentro das exigências, dentro daquilo que a igreja exige para chegar. Mas se ele desceu as águas, ele está dentro do contexto que pode levar ele a um cargo de auxiliar, de diácono, presbítero, evangelista e pastor, e assim por diante, se enquadrando, claro, dentro das exigências do ministério. Então esses são os direitos. Claro, tem muitos outros aqui, foi uma coisa muito básica que a gente fez para passar para os irmãos terem uma noção.
Porque às vezes as pessoas elas não têm uma compreensão profunda do ministério, da igreja, da vida pastoral. Por exemplo, falando sobre contribuir, sobre o mantimento da casa do Senhor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: não, o pastor não trabalha não, o pastor ele vive só para a igreja? Porque na mente das pessoas, você viver de forma integral para o evangelho, para a igreja, é como se fosse um lazer. Aí você vai fazer a seguinte comparação. Eu até vi alguém dizendo, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas por exemplo, um psicólogo. Qual é o trabalho do psicólogo? O trabalho do psicólogo é atender pessoas que estão com alguma fobia, algum problema, algum estresse, e vai ouvir a conversa daquela pessoa, depois dá umas orientações ali e manda a pessoa para casa, e a pessoa paga X pela consulta. Esse é o trabalho do psicólogo. Todo ano tem o seu descanso, tem as suas férias e recebe muito bem para ser psicólogo. Mas o trabalho do psicólogo é isso, é escutar. Às vezes o desabafo de um cliente, o desabafo de outro, de um paciente e tal, e dar conselhos. Por acaso o pastor não faz isso? Não é um psicólogo também? Às vezes é um terapeuta familiar, um terapeuta conjugal, tem que dar conselho, tem que orientar, escuta o problema de todo mundo e tenta, entendeu? E no meu caso, as nossas igrejas, nós temos apenas 6 congregações. Imagine pastores com centenas de congregações, dezenas e centenas, escutando de muita gente, muito membro que tem que ali orientar, ensinar. Então por aí você tem uma noção. Um professor é uma profissão? É uma profissão, um professor. Mas como é que o professor trabalha na sua profissão? Ele prepara a aula para os seus alunos. Ele tem um cronograma de aula para os seus alunos. Se for da 1ª à 4ª série, aquele mesmo professor dá aula de português, de ciência, de matemática, enfim, nas matérias que tem. Se for da 5ª série por diante, cada matéria tem um professor específico. Tem um de matemática, tem um de física, um de química, tem um de biologia, tem um de história, tem um de arte, e cada um vai dar aquela aula dentro daquele contexto. Aí o que é que acontece? Ele passa o ano todo com aquele cronograma de aula para os seus alunos. Aqueles alunos passam para outra série, para outro ano, aí vem outra turma, ele ensina a mesma coisa que ensinou para os outros, e tudo vai passando, ele vai ensinar, ele já tem um cronograma para ensinar. E o pastor, por acaso, não é um professor que tem que preparar estudo, tem que preparar a palavra, tem que e prega todo, e não é a mesma mensagem todo dia, nem todo ano não, está sempre mudando ali e tal, e o tempo todo. Além de ser filósofo, ser professor, às vezes é engenheiro, tem que saber mexer, às vezes é pedreiro, às vezes é servente de pedreiro, tem que ser administrador, que tem faculdade de administração de empresa. O pastor tem que saber administrar para comprar, para isso, e o aluguel, a água e tudo é uma série de coisas numa cabeça só, meu irmão. O psicólogo só faz ouvir o problema dos outros, pronto. O professor só vai ensinar o pronto. O engenheiro só faz lá o projeto. O pedreiro só vai lá colocar o tijolo. O servente só vai lá fazer a massa. O pastor tem que fazer tudo. O pastor tem que estar à disposição de dia, de noite, de madrugada para atender. Então são todas essas áreas que estão na mente de um pastor que decidiu viver de forma integral para aquela obra, aquela tarefa. Muito bem, agora eu quero falar sobre usos e costumes da igreja. Usos e costumes. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. A gente tratava usos e costumes como doutrina. É o culto de doutrina. E eu fui ensinado assim. Culto de doutrina. O pastor falava, usos e costumes era o culto de doutrina. Aí vem os teólogos, vem alguém que vai estudando, vai pesquisando, vai se aprofundando na Bíblia e vai procurando entender com mais clareza. Então vai se distinguir usos e costumes de doutrina. Angelologia é uma doutrina, a doutrina dos anjos. Amatiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação.
escatologia, doutrina das coisas futuras. E assim vai tendo vários tipos de doutrinas. Arqueologia, que é doutrina das coisas passadas. Escatologia, doutrina das coisas futuras. Arqueologia, doutrina das coisas passadas. Aqueles escavadores que vão escavar, os arqueólogos, para tentar descobrir a existência de pessoas por louças, isso, por aquilo, tijolo, enfim. Então, nós temos dentro do segmento assembleiano a nossa cultura e usos e costumes. Obviamente que a gente não vai provavelmente disciplinar alguém porque quebrou os usos e costumes da igreja. E eu falo isso porque um dia eu fui repreendido quando eu fazia parte de Madureira. A gente tinha 3 jovens, 3 moças na igreja, e começaram a usar roupa muito curta e tal, e a gente orientando e falando. E graças a Deus são muito amigos da gente. Eu disciplinei no dia, no outro dia eu estava lá comendo uma galinha velha com cuscuz e a graxa escorrendo pelo canto da boca, e louvado seja Deus. Não ficaram com raiva não. Disciplinei 3 de uma vez só. Então eu tinha que levar o nome para a sede das pessoas que eram disciplinadas, das pessoas que eram reconciliadas, das pessoas que eram recebidas, das pessoas que eram excluídas, enfim, tinha que passar pela sede. Então coloquei o nome das 3. E claro, quando você disciplina alguém, tem que ter o motivo da disciplina. E o motivo da disciplina é que quebraram ou foram desobedientes nos usos e costumes. Aí o pastor presidente na época me chamou a atenção: olha, você não pode estar disciplinando o crente por qualquer coisa não. Então eu entendi que cobrança tem que ter, tem que se cobrar, tem que se exigir, mas a disciplina é algo muito pesado, irmãos. Às vezes existe uma suspensão, que é quando a pessoa comete uma falha, o pastor vai lá e fala assim: você não vai cear não, você vai estar suspenso, vai ser por esse motivo. Existia também quando alguém cometia um defeito, uma falha, e não queria passar pelo processo disciplinar, pedia ao pastor para no dia da ceia pedir perdão para a igreja. Então no dia da ceia a pessoa: pastor, eu quero pedir perdão para a igreja porque eu fiz isso e está aí. A irmã vinha, ou o irmão, disse: olha, eu fiz isso, fiz assim, fiz assado, você me perdoa, não quero ser disciplinado, não quero ficar sem cear. Aí diz: ah, bem, está perdoado, a pessoa cear. Porque de fato a disciplina é uma exigência muito pesada. O tempo está passando e a gente fica até preocupado. Eu espero que Jesus volte logo. Porque disciplina não era menos de 6 meses não, meu irmão. 6 meses, 1 ano. Eu lembro até da história, não conheci, mas os pastores me contavam histórias, os obreiros, e eu memorizava. Por exemplo, um caso de um pastor que a mulher dele foi infiel, foi disciplinado, e ele também. Uai, que negócio da beleza, meu irmão. Se separou, a mulher foi-se embora, foi para o mundo, e ele terminou os dias de vida dele crente, fiel, mas lá no banco, porque não podia mais ser pastor, porque a mulher, veja como era pesada. Mas a gente tem as nossas normas. Vou passar aqui para as irmãs, e o meu desejo é que a gente não se modernize, porque existe uma diferença entre inovar e renovar, irmãos. Existe uma diferença entre inovar e renovar. Inovar é quando você tira tudo que aprendeu e coloca tudo diferente. Isso é inovar. Você inovou. Inovar é quando você tira tudo que tem, muda tudo. Vamos dizer, numa igreja você tira a fachada que tem, você muda a doutrina, muda a cultura, aí você traz tudo diferente, você inovou. Renovar é quando você pega algo que já existe, mas que está um pouco opaco, um pouco ultrapassado, digamos assim, e você renova. É a mesma coisa, só que renovada. Então a gente precisa,
Eu não sei se é porque a minha origem é assembleana, mas eu dou graças a Deus por isso. Ó, mulher, nos nossos usos e costumes, a mulher não usa calça, não usa roupa sem manga, não usa mini saia e nem roupa transparente, porque às vezes vem de vestido, mas só o sangue. Vem com a saia que arrasta no chão, não precisa nem varrer a igreja, e quando ela entra sai varrendo tudo, mas... Agora eu me lembrei do outro. Aí, camarada, quando olha, aí está lá, um cabo de peteca de cabeça para baixo. Sangue de Jesus tem poder. As minhas irmãs na fazenda chamavam de cambito. Então são regras da igreja que eu passo para os irmãos e para as irmãs, essas regras. Repito, a gente vai ensinar, instruir, orientar. Ninguém vai criar confusão, problema por causa disso. Não, de maneira nenhuma. A gente vai simplesmente ensinar. Ó, não deve cortar cabelo. Essa foi a doutrina que eu aprendi, irmãos, ou a cultura assembleana que eu aprendi. Usar maquiagem, até aprendi que a palavra não é se maqueia, é se maquia. Não se maquia, nem usa joias, porque aquilo que eu falei, o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando e pronto, o que eu preguei domingo, ao invés de a gente caminhar para frente, a gente quer caminhar para trás, porque agora é que é a hora da gente pegar firme, se firmar, não relaxar, nem desanimar. Agora é que é a hora da gente ser crente, irmão, porque o dia está chegando, o momento está chegando. E às vezes as pessoas, ao invés de se firmar mais, estão relaxando. Não, pelo amor de Jesus. Eu vi uma irmã dizendo que no início da Assembleia de Deus era aquela rigidez, mas mesmo assim elas compravam arroz, pegavam o pilão em casa de pisar tempero e quebravam o arroz todinho, ficava aquele pozinho, aí pegava a bucha de lavar prato, aí é toda branquinha, que nem aquela chinesa que bota aquelas maquiagens. Era pó de arroz. Aí foi passando o tempo, aí alguém foi colocando um batonzinho cor da pele, foi ajeitando, depois botaram um cílio e foram ajeitando, e foram fazendo por ali, ajeitando a sobrancelha. Claro, irmão, olha, é por isso que eu estou dizendo, a gente tem que achar o equilíbrio, porque tinha um tempo que, não ignora, eu tenho que falar, estou no culto de doutrina, estou ensinando sobre discipulado. As irmãs não depilavam as pernas não, era, entendeu? Ela com as pernas cabeludas, ai, de Jesus tem poder, chegou a lambizou. Aí uma vez eu ouvi os pastores conversando, o pastor Beni e o pastor Tenório conversando, e o pastor Tenório estava querendo disciplinar a irmã, porque a irmã chegou da igreja, o pastor Beni, não, meu irmão, peraí, rapaz, eu acho que aí é demais, porque eu acho que é até questão de higiene, né? Entendeu, irmão? Mas tem que ter um controle para não passar do limite, tem que... hoje em dia, é arriscado a irmã chegar na igreja e você perguntar, aquela irmã é da onde? Aí depois que tira a maquiagem, eu achei a Chiquinha, eu pensei que era outra pessoa. É tanta maquiagem que você nem reconhece mais a irmã. Misericórdia. Chegar em casa, o marido é capaz de se assustar. Ô mulher, quem é você que está aqui? Sou eu quem? Lembra daquele comercial? Minha voz continua a mesma, o meu cabelo, só quem tem mais de 40, que nem eu, quem sabe desse comercial. Aleluia. Tem um tempo que as irmãs não usavam anel, não colocavam anel no dedo, não, era só aliança pura. Colocava não, hoje é anel nos 5 dedos da mão direita, nos 5 dedos da mão esquerda, não bota no pé. Bota no pé, meu irmão. Tava não, o negócio era sério, irmão. Brinco? Não, ninguém usava não. Hoje colocam, parece uma rodeira de trator.
Outro dia um rapaz entrou, eu não vi não, a irmã estava me dizendo assim, o rapaz entrou numa van para vender, tem aquele rapaz que vende nas vans, né, com aquela propaganda toda, aí fez a propaganda para lá, propaganda para cá, ninguém comprou nada. Acho que ele ficou tão bravo que um dia descendo, aí tinha uma mulher com uma, é africana que chama, né? É, a argola africana pendurada assim, ele olhou assim para a mulher e disse, ô, dona Maria, isso é errado, isso é no braço, né? Isso não é um brinco não, isso é uma pulseira, dona Maria. Sangue de Jesus tem poder. Mas hoje, meu irmão, se olhar é bem uns 10, sai furando por aqui, agora tem um tal de piso, coloca no nariz que nem porco. Minha mãe que colocava os arames no focinho de porco, mas não forçaram as batatas lá, não forçaram as macaxeiras. Agora o povo que está colocando, bota... Meu Jesus do céu. Bota um aqui, fura por aqui, bota um aqui, outro aqui. Bota no umbigo, bota no beiço, bota na língua, misericórdia, meu. Parece aqueles índios, tem uns índios lá do não sei que região é, que pega o osso da capivara e coloca assim do lado pro outro. Vendo? Mano. Aí quando vai passar na porta é um trabalho, tem que passar de lado assim, porque senão... Meu Jesus, mas isso faz parte dos nossos usos e costumes, a nossa cultura, irmãos. E eu não quero que a gente perca essa identidade não, tá bom? Estou ensinando, estou passando para os irmãos, não vou brigar com você, não vou lhe dar esporro, não vou estar lhe chamando a atenção, só quero que você tenha consciência para que a gente possa caminhar e quando alguém nos observar, veja que nós somos diferentes. Mas era assim, irmãos, o tempo da Assembleia de Deus era assim. Os homens, não era interessante usar bermuda em público, não é bom cortar o cabelo fazendo muito desenho, muito chamego, até ter um cuidado com a questão da barba também, a gente tinha tudo isso no nosso segmento. O homem também não faz uso de joias, nem de correntes. Eu já falei aqui que eu tenho não é bem uma tristeza e ao mesmo tempo vocês sabem, os meus meninos se afastaram do Evangelho e eu estava vendo um comentário que é exatamente dos 12 aos 14 anos que a criança, o jovem, ele começa a absorver aquilo que ele quer para a sua vida, é dos 12 aos 14, 15, é nessa fase que ele começa a ter noção das coisas para tentar dar um norte para a sua vida. E quando eu vi essa entrevista, eu entendi e me lembrei que foi exatamente nessa época que eu passei a fase mais difícil e mais humilhante dentro do contexto religioso. Foi quando eu passei a maior luta, a maior perseguição, foi exatamente nessa fase que ele estava entre os 12, os 14 e os 15 anos. Então, a entrevista diz que é nessa hora que a criança, na verdade quem falou isso foi o pastor Genival Bento, foi uma pregação, agora eu estou lembrando. É nessa hora que a criança, ela absorve tudo aquilo que ela vê e ouve, e guarda dentro dela, exatamente dessa fase, entre os 12, os 14 e 15 anos. E foi exatamente nessa fase que eu enfrentei os maiores desafios, as maiores dificuldades, as maiores humilhações, as maiores perseguições com relação ao Evangelho. E para os irmãos entenderem e não se assustem, dentro do contexto da igreja. Então eles absorveram isso, que a igreja não seria um local tão favorável para eles. Então a gente fica nesse cuidado. Mas aí quando eu falo isso, é porque um dia eu estava vendo que porque o mais velho, ele acho que recebeu o dom da minha esposa, que a família dela são muito bom para desenhar, e ele acabou entrando na questão de tatuagem, já se tatuou, também só fizeram isso depois que estavam vivendo lá a vida deles por conta própria, dentro de casa. A gente foi lutando até onde foi possível, mas um dia eu vi que ele estava com aquele negócio que estica isso aqui da orelha, alargador, né? Digo, misericórdia, meu Jesus. Porque começa colocando bem pequenininho, aí vai subindo, aí começa com, sei lá, uma coisa pequenininha, depois coloca uma tampa de garrafa PET.
É porque tem que ir aumentando. Depois coloca uma tampa de garrafa de café. Não, porque tem que chegar na tampa de panela. Meu Deus do céu. Ainda bem que parece que ele desistiu, porque tem hora que aquilo dá errado, poca e fica aquele negócio balançando a gente. Parece aquele chocalhinho de ovelha nova. Meu Deus do céu. Olha, então isso são responsabilidades. Então o seu trabalho como membro é trabalhar para cooperar com a igreja. Quando você vê o pastor chegar aqui e doutrinar ou cobrar alguma coisa, não fique dizendo assim: o pastor está falando, mas o irmão está fazendo assim, a irmã está fazendo assado. Mas eu estou falando já para ver se a pessoa se ajeita, meu irmão. Entendeu? A gente já está ensinando para ver se a pessoa se ajeita. É a mesma coisa quando você vê, eu já ouvi muita gente falar assim, de pastor, que os filhos estão na igreja, mas desobedecem. Aí o pastor chega na igreja e desce a lenha nos defeitos das pessoas. Aí os defeitos que ele fala é exatamente dos filhos. Aí alguém diz assim: o pastor fala tudo errado, mas o filho dele faz tudo isso que ele fala. Mas ele já está falando para ver se conserta. Tem gente que não tem juízo não, né? Ele já está falando para ver se a pessoa se toca. Então quando a gente está falando alguma coisa, é porque a gente está observando, precisa falar. A gente fala: mas a fulana está fazendo, o pastor está dizendo, mas o fulano está desobedecendo. O pastor fala, mas o fulano não anda assim. O pastor fala, mas a gente está falando para ver se a pessoa, porque a pessoa acha que o pastor, ele tem que ir lá pegar uma pessoa pela gravata e falar: se ajeita, seu filho da Bíblia, senão eu dou um tapa no pé do fosso aqui. Não, a gente ensina, a gente prega. O local de pregar é aqui. Entendeu? Então, se eu falar aqui como porta-voz de Deus, Deus está falando, a pessoa não vai, ele vai me obedecer como pastor, como homem. Você tem que ir lá e não, é aqui. Se ele não recebeu, não atendeu, não absorveu, não guardou, não amou aqui, então não adianta. Então você precisa ter essa consciência, ter essa noção. O nosso dever, a nossa obrigação é ensinar, é pregar, é orientar. Cabe à pessoa decidir se vai ou não obedecer aquilo que está sendo pregado. Olha só, membro da igreja não faz uso de bebida alcoólica. E eu descobri o que significa a palavra álcool, irmão, por acaso, que às vezes eu fico na internet vendo alguns vídeos, mas eu fico procurando alguma coisa para aprender. A palavra álcool parece que é uma palavra árabe e quer dizer corpo comendo espírito. A palavra álcool, corpo comendo espírito. O álcool é uma coisa que envolve espírito. Então, o membro da igreja não bebe bebida alcoólica, não fuma e nem usa droga nem lícita nem ilícita. A gente não faz uso dessas questões. O membro da igreja, para ser membro, claro, você tem que ser batizado, o certificado, precisa ser casado ou casada civilmente, entendeu? Ou solteiro, contanto que esteja em obediência à palavra. Então, se a pessoa vive maritalmente, mas não é casada civilmente, no nosso sistema, na nossa regra, precisa legalizar o casamento civil, para que assim possa descer as águas batismais. Então tem que ser casada civilmente, ou solteiro, ou viúvo, ou viúva, entendeu? Se for amaziado, como a gente diz, aí tem que legalizar. Membro não namora com quem não é evangélico, crente não namora com quem não é crente, certo? Esta é a regra da igreja. Obviamente que eu não posso lhe proibir de você namorar com uma pessoa que não é crente. O que vai acontecer é que você pode ser disciplinado, suspenso da ceia, das atividades. A gente não vai mandar no seu coração. De repente a pessoa é crente, mas se apaixonou pelo camarada lá que não é crente, aí é que a gente vai fazer, né? A gente só avisa: cuidado, porque o camarada está lá no mundo, perdido, aí depois que casa, não olhou direito, aí quando chega na igreja com
o farol amassado e o para-choque quebrado. Mas meu irmão. Eu falei aqui outro dia daquele assassinato, diz que o camarada era crente e matou a esposa que era cantora e tudo mais, e eu expliquei, porque alguém estava questionando, dizendo que o pastor tem que denunciar quando o marido bate na mulher, quando ele é agressivo com a mulher. O pastor tem que denunciar, não pode estar só mandando a irmã orar. Não, ore, ore. Não, quem deve fazer isso é a mulher quem sabe. O pastor vai saber, irmão? O pastor está lá dentro da casa dele para saber. O ditado disse: cada um sabe onde o sapato aperta. Então, se o seu marido quer bater em você, quer arrancar o seu cabelo, arrancar o seu dente sem anestesia e sem alicate, então dê parte. Pastor, dê parte. Poxa, e você quando que foi casar? Na hora de arrumar o namorado, não perguntou para o pastor. Agora depois casou, o pastor depois. Não, mas peraí, menino, pelo amor de Jesus, a gente ensina. Olhe direito, ore, vigie, consagre, busca a Deus, para depois não estar chegando aqui com a pintura arranhada, farol inchado, para-choque quebrado, pneu furado. Entendeu? Então, membro não deve namorar com pessoa não crente. Pastor, mas eu sou crente e já vivo com a mulher, ela não é crente. A Bíblia diz: se ela consente em habitar com você, não a deixe, pode continuar. O apóstolo Paulo que ensina isso. Agora, se você é crente e pode casar ou namorar com uma menina crente, está procurando lá de fora, da mesma forma o rapaz é crente, pode namorar com um rapaz crente, mas é porque tem umas assanhadinhas que acho que é porque os irmãos da igreja está nessa onda. Então, são obrigações do membro. Não deve adulterar. Que é adultério, pastor? Quando a pessoa é casada e se relaciona com pessoa fora do casamento. Adultério é pecado. Não deve se prostituir. Prostituição é quando a pessoa não é casada e fica com um, fica com outro, fica com outro. Isso é prostituição. Não deve fornicar. Pastor, o que é fornicação? É assar no forno? Não, vou lhe explicar. Fornicar é quando a pessoa tem um namorado ou uma namorada, ou é noiva, e antes do casamento tem relação sexual. Isso é fornicação. E a Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros, os efeminados e os fornicadores. Ficam de fora. E para a gente terminar, que eu já passei do horário de novo, passei domingo, estou passando hoje de novo, misericórdia, mamãe, perdoe. Crente não tem superstição, tá certo? Crente não tem superstição. Crente não crê em horóscopo. Para ser sincero, eu não sei nem qual é o meu signo, agora que eu não quero saber. Eu não sabia quando eu era crente, agora. Mas tem crente que fica preocupado em saber o horóscopo dele. Aí liga o rádio: você que é de Escorpião, nascido no 22, não sei de quanto, até 23, não sei de quanto. Hoje você tem que vestir a roupa amarela. Hoje o tempo está bom para você ganhar dinheiro. E para o amor, hoje está favorável. Vai aparecer alguém para você se apaixonar. Ô meu irmão, não é melhor orar não e pedir direção a Jesus, para Jesus dar vitória, não? Você que é de Aquário. Você que é de Aquário é um peixe. Ah, mas tem um peixe também, né? Então dá certinho, o Aquário e o peixe. Mas crente não tem superstição, negócio de horóscopo. Folha de pinhão, pendura na porta de casa por causa do oi gordo. Olha, espia mesmo. Não, irmão, crente não precisa disso, não. Bota um pé de comigo, ninguém pode aqui na porta de entrada. Quero ver quem mexe contigo. Então traz aquela espada de São Jorge. Compra um pé de coelho, rapaz, bota no chaveiro para dar sorte. Se descer sorte, não tem arrancado do coelho.
Idolatria. Crente não pratica idolatria, irmãos. Eu vou terminar, que já passei muito do horário. Mas crente não pratica idolatria, irmãos. Nem monolatria, nem mariolatria, nem idolatria. O crente pratica o monoteísmo, adoração ao único e soberano Deus. Eu vou simplificar para você deixar na sua mente o que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na sua vida. Pronto. Tudo aquilo que tomar o primeiro lugar de Deus na sua vida é idolatria. Seja roupa, seja dinheiro, seja novela, seja marido, seja mulher, seja filho, seja o pai, seja a mãe, seja o emprego. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na sua vida é idolatria. Muito bem, vou terminar, querido. Me perdoe, eu estou preocupado aqui. Para se batizar precisa ter no mínimo 3 meses de crente. Mais ou menos 3 meses de crente. Se for uma pessoa que aceitou Jesus, mas tem crente na família, com certeza essa pessoa já tem uma noção. Então a gente já tem mais facilidade de lidar com ela se ela tiver 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, porque ela já tem crente na família, ela já convive com alguns cristãos, já tem alguma noção. Então dentro desse contexto, a gente batiza com no mínimo 15 anos de idade. Mas com 15 anos de idade, ou melhor, com 14, desculpa, é aquela pessoa que aceitou Jesus, o pai não é crente, a mãe não é crente, os irmãos não são crentes, nunca foi crente. Então ela tem que ter pelo menos essa idade, 14 anos, e pelo menos uns 3 meses de crente, frequentando, desejando, participando dos discipulados, para entender o que é o Evangelho. Às vezes tem pessoas que querem se batizar com 13, com 12, às vezes até com 11. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se os pais são crentes, se ele já vem há muito tempo na igreja. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 2º grau, e ele quer se batizar, ele tem 11 anos. Então a mãe dele não é crente, mas ela quem dá todo o apoio para ele ir para a igreja, compra os CD para ele cantar, hoje é o celular, paletó para ele e tudo mais, desde muito pequeno, desde os seus 5, 6 anos, porque o meu cunhado e a minha irmã são crentes, e sempre os levou para a igreja. Ele canta, faz parte da mocidade. Então, mas mesmo assim eu tenho que conversar com os pais e dizer, mas ele dá um bom testemunho dentro de casa, como é o comportamento dele, vocês assumam a responsabilidade sobre ele. Então, havendo esse acordo, a gente batiza até com 12 ou até com 11, dependendo do contexto. Mas a regra, no geral, 14 anos, pelo menos 3 meses de evangelho, se não tem ninguém na família. Tá bom, queridos? Olhe, e quebrando os preceitos, desobedecendo, claro, o que é que vai levar você a uma disciplina? Beber, fumar, adulterar, se prostituir, roubar, matar, tudo isso lhe deixa sujeito a disciplina. O que é a disciplina, pastor? É a suspensão da comunhão, da Santa Ceia, no caso, e das oportunidades, durante um período de mais ou menos 3 meses, dependendo da gravidade, dependendo também do comportamento posterior à disciplina. Então a pessoa cometendo uma desobediência vai ser disciplinada. Então, todos que entram em praticam uma desobediência, precisa passar por um processo de disciplina. É por isso que às vezes você vê pessoas que ficam sem oportunidade, porque estão disciplinadas. Então tem que passar por um processo de reciclagem, de restauração, para voltar novamente à comunhão, voltar novamente a cantar, a pregar. Entendeu? A gente está até recebendo um irmão, ele está vindo de outra congregação, não vou dizer nome de congregação, muito menos o que ele praticou, mas um dia ele me chamou, pastor, aconteceu isso, assim, e me ajuda em oração. Sabe, eu já me aconselhei, também não perguntei se ele foi disciplinado, se confessou para o pastor dele, não cabia a mim fazer tal pergunta. E ele foi outras vezes me procurando, me orientando, pastor, está complicado assim e tal. E quando foi um dia, eu não sei como, mas eu perguntei, mas irmão, senhor, e a disciplina, como é que está? Ele disse, não, pastor, mas lá o povo nem sabe que eu existo, mas você tem que ver isso aí, meu irmão, tem que procurar ver isso aí. Aí depois de um tempo ele me procurou e disse, pastor, estou querendo congregar lá na sua igreja. Eu digo, olha, como é que o senhor vai fazer?
Eu digo, olha, o correto era você procurar o pastor lá, confessar o pecado, passar pela disciplina, depois voltar à comunhão para chegar. Mas se por acaso você vier na situação que você está, eu não vou anunciar a sua disciplina lá na igreja, porque você não é membro de lá. Você não é membro de lá, você está vindo de outra igreja, tal. O que eu vou fazer é lhe dar uma disciplina de 90 dias. Só depois de 90 dias eu vou lhe apresentar para a igreja, você vai voltar a cear e ter a oportunidade. Está certo, pastor, eu aceito a proposta. Então tem que ter esse processo, porque senão pode ficar uma coisa desorganizada, anarquizada. Então, se alguém desobedeceu, se alguém pegou, tem que passar por um processo de disciplina, com carinho, com cuidado, com amor. Não é por qualquer coisa que se disciplina. Às vezes uma conversa, uma oração, uma orientação resolve melhor do que uma disciplina. Amém, querido? Fique de pé, por gentileza.